Amém, queridos. Agora nós vamos à palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Os irmãos querem ouvir a palavra de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. Lucas 24, 13 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles e falando entre si, fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E os olhos deles estavam como se fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E com os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas das mulheres que dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, fez como ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles na mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e os deu, e abriram os olhos, e o conheceram, ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como lhes foi conhecido no partir do pão. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que será agora ministrada. Eu peço ao Senhor que dá-me graça, Senhor, dá-me ousadia, dá-me unção para pregar essa mensagem, Senhor, da forma, Pai, que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, e também da forma que ela deve chegar ao coração de cada irmão, Senhor. Peço, Pai, que a Tua palavra vá, produza o efeito no qual ela foi enviada, que Teu Espírito Santo me use essa noite da forma que o Senhor quiser, Pai. Peço também, Senhor, que o Senhor me guarde, em nome de Jesus. Amém. Dei o título aqui, queridos, não podia ser outro: No caminho de Emaús. Repare na primeira palavra: no caminho. Texto aqui de Lucas 24, não começa com milagre. Ele começa com o quê? Com gente andando. Todos nós estamos numa grande caminhada. Isso já nos ensina algo assim de início, algo poderoso, queridos. Nem todo mundo que anda com Jesus está andando na direção certa. Eram dois discípulos, né? Se você aprofundar um pouco mais, você vai ver que esse Cleopas aqui, que falou com Jesus, ele era tio de Jesus, o tio carnal de Jesus. Era irmão de Maria, mãe de Jesus.
Então eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, mas nesta ocasião que eles estavam caminhando para algo distante de Jesus. E já era o terceiro dia, o túmulo estava vazio, a maior vitória da humanidade já havia acontecido. E mesmo assim, esses dois discípulos caminhavam tristes, confusos, decepcionados, mas eles perderam a fé em Deus. Eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, eles estavam indo para longe de onde tudo aquilo aconteceu. Eles haviam perdido a esperança de que Deus tivesse agido. Eles imaginaram: Jesus foi crucificado, foi morto, e esconderam o corpo, fizeram alguma coisa com o corpo e tudo ali acabou. Ele falou que ele ia ressuscitar o terceiro dia, mas nós não o vimos. E aqui que está o drama desse texto, queridos. Jesus estava vivo, mas eles não sabiam. Jesus estava do lado deles, mas eles não sabiam. A promessa havia se cumprido, mas eles não sabiam que a promessa havia se cumprido. Eles não perceberam que Jesus estava ali. A vitória já havia sido conquistada. Eles haviam caminhando lado a lado com a vitória, a própria vitória, o próprio Deus vitorioso. Mas eles continuavam caminhando como pessoas derrotadas. E essa mensagem que eu pretendo trazer hoje é para nós que muitas vezes fazemos como esses discípulos. Nós servimos a um Deus vitorioso. Nós servimos a um Deus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi falado aqui no resgatão, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus poderoso, é o Deus que venceu, é o Deus que nos fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Deus não mente, queridos, Deus não mente, Deus nunca mentiu. O que Deus falou você pode escrever porque é verdade. E pensa nisso, o problema deles ali não foi na cruz, porque eles estavam lá quando Jesus foi crucificado. Também não foi no túmulo, porque eles sabiam que Jesus estava naquele túmulo. Também não foi no templo, mas o dilema deles foi no caminho. E o nosso maior dilema é no caminho, porque caminhar cansa, caminhar dói os pés, caminhar causa ansiedade, não está chegando, né? Já viu aquela criança no carro? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Causa ansiedade, você quer para amanhã. Então esses dois homens caminhavam frustrados, o sonho deles enterrados, acabados, zero expectativas. Tudo aquilo que eles esperaram durante 3 anos, acabou, jogado fora. Mente confusa, coração pesado. Vamos voltar para aquilo que a gente era, vamos voltar para trás. Eles estavam saindo de Jerusalém, mas na verdade eles estavam fugindo da dor. Eles não estavam simplesmente mudando de cidade, eles estavam saindo num lugar que lhes causou dor. Eles ouviram Jesus por 3 anos, eles viram os milagres de Jesus, eles viram Jesus repreender o vento e o mar, eles viram Jesus ressuscitar mortos, ele viu Jesus expulsar demônios, eles viram coisas grandes, mas eles não creram que Jesus era capaz de ressuscitar. Bastou 3 dias de silêncio de Jesus para a fé deles entrar em colapso. E muitas vezes somos nós. Nós passamos uma vida na igreja. Jesus cuida, Jesus limpa, Jesus liberta, Jesus arruma emprego para você, Jesus arruma uma família, Jesus tira você do pecado. Aí 3 dias que Jesus fica sem te dar uma resposta, você já vai para Emaús. Eu não quero mais saber de Jesus não. Bastou 3 dias, Jesus ressuscitou. Veja só como que Jesus ele trata a gente de uma forma especial. Jesus ressuscitou dos mortos, em corpo, carne, sangue. Ele podia ter ido no templo, na sinagoga, não podia? Não seria bem legal ele chegar na sinagoga aí? Eu falei que eu ia, no terceiro dia eu ia reconstruir esse templo, olha eu aqui. Mas ele não foi na sinagoga.
Ele poderia ter aos líderes judeus e falar assim: olha, eu venci a morte, eu tenho a chave da morte, a chave do inferno na minha mão. Mas ele não foi. O que Jesus preferiu fazer, queridos? Em vez dele dar um espetáculo, ele preferiu ir atrás daquele que estava ferido, daquele que estava machucado. Ele escolheu andar ao lado de 2 homens desanimados. Porque Deus, queridos, Ele não corre atrás de palco. A palavra fala que Deus, Ele fugia das multidões. Certa feita, juntou a multidão, Jesus falou assim: ó, pega o barco e vamos para o outro lado do mar da Galileia. Porque Ele não queria palco, Ele não queria multidão. Jesus ama aquele que o segue. Jesus ama aquele que tem um coração voltado para Ele. Ele corre atrás do coração quebrantado. E você está com o coração quebrantado hoje? Talvez você está aqui hoje, mas já está pensando em ir embora. Talvez você está aqui hoje, você cantou com louvor aqui. Talvez você é do louvor e louvou aqui em cima, mas a sua fé está em crise. Talvez você é um diácono que está servindo, mas por dentro você falou: para mim acabou. Acabou, pastor, para mim não dá mais. Exatamente, queridos, no meio do caminho que o Cristo ressurreto se aproxima de você. E eu separei aqui alguns pontos para a gente analisar como que foi o agir de Cristo na vida desses homens. Primeiro, quem perde a direção também perde o destino. Veja o versículo 13, por favor, Vivi. Veja o que diz o versículo 13. Olha só. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Era mais ou menos 11 quilômetros de distância, queridos. Eles saem de Jerusalém para Emaús, do lugar da esperança para o lugar do retorno, a vida velha, a vida antiga deles. Eles caminham porque perderam a esperança na ressurreição. Eles não souberam esperar e não acreditaram que Jesus era capaz de fazer o que Ele havia prometido. Quem perde a esperança também perde a referência na sua vida. E quem perde a referência, queridos, anda por qualquer lugar, anda procurando, anda por aí, foragido, sem saber para onde que vai. Mas Deus, queridos, a sua infinita misericórdia, Ele ainda realinha rotas. E hoje Jesus está mandando essa mensagem, porque Ele quer realinhar a sua rota. Ele quer te colocar de volta para Jerusalém. Ele quer te colocar de volta para o lugar de Jerusalém, para o lugar de esperança, para aquele lugar que você acreditou a sua vida toda, mas que por um momento de silêncio, por um momento de decepção, te colocou em direção a Emaús. Lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? Todos lembram de Jonas. Jonas fugiu. Deus falou para ele: Jonas, pega o barco e vai para Nínive. Ele pegou e foi para Tarsis. Aí Deus falou assim: não, Jonas, eu preciso realinhar a sua rota. Quando o propósito é verdadeiro, Deus não cancela a rota. Deus foi buscar ele. Foi doloroso para Jonas. Ele foi engolido pelo grande peixe. Mas Deus precisou realinhar a sua rota. Não é porque Jonas abandonou Deus que Deus abandonou Jonas. Não é porque Jonas foi desobediente a Deus que Deus simplesmente não quis mais saber dele e falou: joga no mar e deixa morrer que eu levanto outro. Não, Jonas é especial para Deus e Deus foi buscar Jonas. Deus tinha um propósito na vida de Jonas, e Jonas ia cumprir o propósito que Deus colocou na vida dele. Da mesma forma somos nós, todos são levantados para um propósito segundo a vontade de Deus, e se Deus te levantou para um propósito, por bem ou por mal, você vai cumprir esse propósito na sua vida, que é a vontade de Deus, porque Deus, Ele não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus há de fazer aquilo que Ele determinou na sua vida, ainda que você não acredite, ainda que você não queira, Ele te escolheu. Se você está aqui hoje, você é um escolhido de Deus. Jesus
entra na estrada quando a fé está quase morrendo, né? O título da mensagem é No Caminho para Emaús. Eles estavam indo para um lugar da desesperança, para o lugar da vida velha, do retorno. Jesus entra na estrada quando a fé está quase morrendo. Põe o versículo 15, por favor, Vivi. Hoje eu vou fazer a Vivi trabalhar bastante. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus não tinha irmãos gêmeos, era o mesmo Jesus que foi morto, crucificado, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, estava com eles, o mesmo Jesus. E mesmo Jesus do lado deles, eles estavam tristes. E Jesus se aproxima e anda com eles. E uma coisa que chama atenção, queridos, é que Jesus, ele não espera a fé deles melhorar para caminhar junto com eles. Muitos de nós se enganam. Você fala assim: ah não, Deus não está andando comigo porque eu estou com pouca fé. Deus não está andando comigo porque eu estou desagradando a Deus. Não importa, Deus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que Ele prometeu, e é isso que Ele faz. Não adianta alguém falar diferente. Se Deus prometeu, Ele faz. Então, Ele não esperou a fé deles melhorar, Ele entrou no caminho quando a fé deles estava abalada. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos umas pessoas esquisitas. A gente gosta da origem e do destino, mas a gente não gosta do caminho. Pensa bem, a gente gosta da origem. Normalmente a origem é a nossa casa, né? O que tem lá? Tem a nossa cama, nosso travesseirinho cheio de ácaro lá, gostosinho. Tem a Netflix, né? Tem aquelas roupas de eleição, tudo rasgado, mas você gosta, a origem ali, né? Aí você fala assim: pastor, eu vou fazer uma viagem para um estado diferente, eu vou fazer uma viagem para um país diferente. Aí você fica pensando: legal, vou chegar lá em Goiás, lá no Caldas Novas, lá, né? Caldas Novas, lá, vai ter um resort, eu vou comer, hotel, não vou nem dobrar a toalha, olha que bacana. Mas é 8 horas de viagem de carro até lá. Aí você pega a BR, esburacada, aí passa por Minas, aí paga pedágio, aquela viagem. Ou você vai fazer uma viagem para o Japão, olha que legal. Vou para o Japão, vou comer sushi no Japão, lá, país de primeiro mundo, maravilha. Sabe quantas horas de avião, queridos? Com escalas, quase 24 horas de avião até o Japão. Todo mundo gosta da origem do destino, mas ninguém gosta do caminho. E o que a gente mais tem é caminho na nossa vida com Jesus. A palavra fala, né, que há 2 caminhos: o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. E o nosso caminho, para ajudar, ele é um pouco mais difícil, que ele é estreito. A gente tem que dar uma emagrecidinha para passar na porta, né? Jogar um pouco de coisa fora para conseguir passar na porta. Mas nós não gostamos do caminho, mas é no caminho que Deus age. É no caminho que Deus está. Quase ninguém gosta do processo, mas é durante o processo que Deus age. Não que Deus não esteja na tua casa ou esteja no destino, mas no caminho Deus faz o ajuste. O nosso caminho é qual, queridos? O nosso caminho é a morada celestial. Nós vamos morar com Deus no céu. E durante este caminho é o tempo que Deus tem para nos ajustar, para nos colocar na forma, para nos acertar, para que quando nós chegarmos lá, nós possamos reinar com Ele. O caminho cansa, o caminho confunde, o caminho desgasta, o caminho faz doer o pé. O caminho parece que está nos afastando daquilo que a gente gostava. Pastor, era tão tranquila a minha vida, pastor. Nossa, eu entrei na igreja, pastor, parece que, sei lá, parece que piorou. Não piorou não, irmão. Deus só abriu os seus olhos espirituais e você está vendo tanto de pecado que você estava metido no meio. Deus, Ele abriu a sua mente. E olha só que interessante, ó. A palavra que Deus manda: você nunca anda sozinho. Ainda que pareça que você está andando e não tem um apoio do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu pastor, do seu diácono, de ninguém, Deus está com você. Você e Deus é maioria.
Deus nunca te abandona. Então, ainda que pareça que você está andando sozinho, o exemplo bíblico, Agar, Gênesis capítulo 16, conta a história de Agar, depois lá de um desentendimento com a esposa de Abraão, Abraão despede Agar e o seu filho, que eu não me lembro o nome agora aí, Ismael, seu filho Ismael, alguém falou aí, o seu filho Ismael, e manda eles para o deserto, e chega um momento lá que ela fala assim, nós vamos morrer de sede, vamos morrer de fome aqui, e a palavra diz que aparece o anjo do Senhor, e quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, é o próprio Deus, e o anjo do Senhor aparece para elas, encontra com Agar, e o que chama a atenção é que Agar, ela não orou, ela não fez nada, ela não procurou Deus, Deus procurou ela. Ela estava no caminho para a morte e Deus encontrou ela no caminho. E Deus falou para ela, eu te vi, Agar. Eu vi você. E hoje Deus está falando aqui para mim e para você. Parece que você está indo para o caminho sem destino. Parece que você está indo para morrer de fome e de sede. Mas eu te vi. Eu estou com você no caminho. Eu não te abandonei em nenhum momento, não. Outro ponto aqui, põe 19 por favor, Vivi. Lucas 24, 19. Olha que interessante, ó. Jesus pergunta para ele quais, né? Jesus cura um coração ferido. E ele perguntou quais. E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus estava interessado em saber quais coisas que estavam incomodando o coração deles. Jesus apenas não entrou e começou a caminhar com eles. Jesus quis se envolver na vida deles. E Jesus pergunta quais coisas. Sabe por que Jesus pergunta quais coisas? Porque Jesus, ele não te ignora. Jesus, ele não te ignora, irmão. Jesus, ele quer saber sim da sua vida. Pastor, mas Jesus é onisciente, ele sabe, mas ele quer um relacionamento, ele quer uma intimidade com você, ele quer que você fale para ele. Ele sabia, mas ele queria ouvir o que aqueles homens pensavam. Tem vezes que você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim, e aí, Rafa, como é que você está? Acontece muito no trabalho, isso aqui na igreja não, mas no trabalho acontece. Aí você fala, bem, esse final de semana, beleza, valeu. Não quer nem saber como é que você está não, mas Deus quer saber como é que você está. Se você quiser ficar desabafando com Deus durante 4, 8, 12, 24 horas, para sempre, Ele vai te ouvir para sempre. Deus, Ele se interessa pelo seu problema, Ele se interessa pela sua vida, como um pai se interessa. Deus sempre quer saber o que você pensa, o que está acontecendo na sua vida. Muita gente acha que Deus é só ordem. Eu ordeno, faça isso, eu ordeno, faça aquilo. Deus ordena sim, mas Ele se interessa com o nosso problema. Ele te ordena, mas Ele te ajuda a fazer também. Sabe? Eles contam ali os fatos, né? Mas com as conclusões erradas, né? Veja só esse mesmo versículo. Põe de novo, por favor, Vi. E perguntou-lhes quais. E eles contam o fato, mas eles contam errado, ó. E disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno. Já começa aqui. Porque Jesus não é apenas o Nazareno. Nazareno, quer dizer, era como se fosse uma ofensa do lugar de onde veio a pessoa. É como se eu falasse, essa pessoa veio lá do tal lugar lá, que é um lugar ruim, sabe? Não, Jesus Nazareno, já diminuiu ele aqui. E falando direto para o Deus Todo-Poderoso, que foi um profeta. Jesus foi um profeta? Não, Jesus é Deus. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Às vezes você está falando com Jesus e você está falando palavras erradas para Jesus. Às vezes você não está sabendo falar como você deve falar com Jesus. Eles contaram os fatos certos, mas com conclusões erradas. Muitas vezes nós confessamos algumas coisas para Deus, mas as nossas conclusões não são as conclusões de Deus. A palavra de Deus diz assim, os meus pensamentos são de paz e não de guerra. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Quando você fala alguma coisa para Deus, não dá a sua conclusão para Ele. Desabafa com Ele, mas não fala, Senhor, essa é a minha conclusão. Deixa que Deus te ajuda. Sabe, a fé não exige visão, a fé é acreditar antes de ver. Hebreus 11:1,
A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se creem. Se você tiver que ver para crer, aí já não é fé, queridos. Aí é o São Tomé, né? É ver para crer. Não. A fé é você acreditar antes de ver. E acreditar em quê, pastor? Acreditar nas promessas de Deus. Acreditar nas promessas de Deus, e nós não acreditamos nas promessas de Deus. Veja só o que Deus prometeu para Josué. Quem lembra da história de Josué, o início da história? Diz a palavra que Moisés morreu. Eles estão na beirada do rio, nas margens do rio, para atravessar e entrar na terra prometida. E Moisés morre, e chega a notícia, o melhor amigo, o líder de Israel. Aí Deus chega para Josué e fala: Josué, você vai liderar. Queridos, ele estava de luto, era o melhor amigo dele, era o líder dele. E agora Deus chega assim, Dani, e fala assim: ó, toma que o filho é teu, você vai cuidar disso aí agora. Imagina como que estava o coração desse homem. Olha a palavra de Deus, que Deus prometeu para Josué: não fui eu que ordenei, seja forte, corajoso, nem se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9, diz a palavra do Senhor. E qual que foi o resultado? Nós sabemos essa história. Aquilo encheu o coração de Josué de esperança. E Josué foi, e ele conquistou, e ele derrubou muralhas junto com o povo, né? E diante do poder de Deus, ele derrotou nações poderosíssimas, e eles conquistaram e desfrutaram da terra prometida, porque ele creu em Deus, ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa de Deus. E é assim que nós temos que ser, queridos. Os que tentaram destruir, Deus transformou em promoção na vida de Josué. Aqueles que tentaram destruir o povo de Israel foram destruídos, e tornou com que Israel fosse temido diante daquele povo. Por quê? Porque teve um homem que acreditou na promessa de Deus. Será que nós temos acreditado na promessa de Deus? Outro aqui: saia da sexta-feira da dor e venha para o domingo da vitória. Coloca o versículo 24, 20 e o 21, por favor. 24, 20 primeiro. Como os principais sacerdotes, nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte. O próximo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles ouviram a palavra de Deus, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não criam na palavra de Deus. Olha o que essa frase diz, ó: nós esperássemos que ele remisse Israel. Jesus já tinha remido Israel e toda a humanidade, mas agora com tudo isso, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Ou seja, ele falou, terceiro dia, ele prometeu ressuscitar no terceiro dia, e não ressuscitou. Para os irmãos saberem o contexto aqui, essa passagem de Emaús, ela acontece de tarde, domingo de tarde. Domingo de manhã, domingo de madrugada, foram até o sepulcro, não acharam o corpo. Domingo de manhã voltaram lá, confirmaram que o corpo não estava lá. E depois, domingo de tarde, Jesus aparece para esses homens. É o terceiro dia, tudo já havia se cumprido. E muitas vezes, queridos, Deus já cumpriu aquilo que você pediu para Ele, só você não está enxergando. Sabe, às vezes a voz do boleto está falando mais alto, Cleito. Às vezes o boleto que chegou lá está falando mais alto. Pastor, eu não sei como que eu vou pagar esse boleto. Mas Deus está falando, confia em mim, meu filho. Deixa comigo, que é o que cuido da sua vida. Às vezes, sabe, a voz do desgosto está falando mais alto. Mas Deus, Ele é fiel e justo para curar o seu coração. Às vezes, queridos, a voz da dúvida fala mais alto. Ah, pastor, mas eu não sei, eu não tenho certeza que Deus vai me ajudar. Às vezes a voz do questionamento está sufocando a sua fé. Sabe, tenha mais fé em Deus. Você está no caminho, você está no processo. Não é o fim é só quando você chega no destino, e nós não chegamos no destino. Se não aconteceu, é porque não foi a hora certa ainda, vai acontecer. Sabe, exemplo bíblico aqui é de Jó.
Jó, os irmãos sabem a história de Jó. Ele foi acusado pelo diabo diante de Deus, e Deus falou: olha lá o meu servo, né? Ele é dedicado, ele é fiel, é um servo bom. E Satanás fica lá: mas você dá tudo para ele. Aí Deus: toca lá. Não, mas você dá saúde para ele, toca na saúde. Mas ele tem filho, mas toca no filho. Toca em tudo dele, só não mata ele. E mesmo assim Jó foi fiel a Deus, e depois de toda a perda, depois de todo o sofrimento, veio a restituição em dobro sobre a vida de Jó. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você está sendo prejudicado, pode ser que você está sendo injustiçado diante de Deus, diante dos seus irmãos, mas creia que Deus é justo, que a vingança não pertence a nós, e que quem honra, quem levanta e quem tira, quem honra e desonra é Deus. É somente Deus que tem esse poder. E muitas vezes, queridos, nós ficamos pensando: pastor, mas que sexta-feira da paixão pesada que foi. Só que agora Deus está te transportando para o domingo da ressurreição, onde Ele está com você, onde Ele vai te consolar. Olha outro ponto aqui, ó. É na comunhão que Deus abre os olhos. Versículo 24, 30 e 31. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. E abriram-se os olhos e conheceram, e desapareceram. Eles caminhavam com Jesus, eles ouviam Jesus, mas eles só conheceram Jesus na mesa, no partir do pão. O que quer dizer isso, pastor? A mesa, queridos, ela fala de intimidade. A mesa, ela fala de aliança. A mesa, ela fala de permanência. Quando você senta à mesa com um grupo de pessoas, seja no trabalho, você normalmente senta com pessoas que você gosta, com pessoas que você tem intimidade. E a vontade de Deus é que nós tenhamos intimidade com Ele. E quando você tem intimidade com Deus, os seus olhos se abrem. Os seus olhos se abrem no momento da comunhão. Eles reconheceram Jesus quando estavam assentados à mesa. Jesus estava o tempo todo no caminho, andando e falando com eles, mas eles não entenderam o que Jesus estava falando. E quantas vezes Jesus está do meu e do seu lado, falando como agora, através da palavra, através deste servo, e nós não estamos prestando atenção. Sabe quando que a sua mente vai abrir? Quando você vai ter um entendimento da palavra de Deus, no momento que você tiver intimidade com Deus. Você tem que buscar intimidade com Deus. Olha o exemplo da igreja primitiva lá em Atos capítulo 2. Diz a palavra que na comunhão havia crescimento, na comunhão havia milagres, havia favores, ninguém passava necessidade, porque eles estavam em comunhão diante do Senhor. Se você está tentando caminhar sozinho, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Quem caminha sozinho, caminha mais cansado, e provavelmente não chega no destino. Mas quem caminha em comunhão, enxerga e vai mais longe. Expectativas erradas geram frustração, mas o plano de Deus nunca falha. Põe o 21 aí, por favor, Vivi. Lucas 24, 21. Nós já lemos aqui. Esperávamos que ele fosse que remisse Israel. Eles estavam esperando um libertador político. Eles falavam assim: nossa, esse homem aí, ele faz muito milagre. Ele vai clamar, vai vir um raio do céu. Lembra lá do Elias? Ele vai clamar, vai vir fogo do céu, vai consumir Roma inteira, nós vamos ser livres de Roma aqui. Eles esperavam isso. Mas o Jesus que veio não era um libertador político, mas um libertador e salvador eterno. Ele nos libertou de todo o pecado, de todo o jugo. Deus cumpriu a promessa dele, mas não estava na expectativa humana. A expectativa humana é outra. E trazendo para a realidade, muitas vezes nossa expectativa humana é medíocre. A nossa expectativa humana que dá vergonha diante de Deus. Pastor, qual é a expectativa humana? Eu vou para a igreja para Deus me dar um Honda Civic. Eu vou para a igreja porque eu quero uma namorada. Eu vou para a igreja porque eu quero casar. Eu vou para a igreja porque eu quero não sei o quê. Você acha que Deus quer isso para você? Você acha que Deus quer te dar um mísero de um carro? Você acha que Deus quer te dar um mísero arroz com feijão?
Deus, Ele quer que você reina com Ele no céu. Deus, Ele quer que você se assente ao lado dEle, que você esteja com Ele todo o tempo. O Deus Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a Bíblia diz que a água do mar cabe na palma da mão dEle. Olha o tamanho desse Deus, Ele se importa com você. E você é preocupado com o que havei de comer, com o que havei de beber. Sabe, é no caminho que nós temos experiências com Deus. Esses homens tiveram experiência no caminho. Deus cumpriu a promessa, mas não na expectativa deles. Veja só que Deus, Ele cumpre a promessa no caminho diante da vida de vários homens na Bíblia. Olha a vida de Saulo, né, que depois foi o Paulo. Ele teve a experiência com Jesus no caminho para Damasco. Jesus aparece para ele e fala: Saulo, por que é que tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O encontro foi aonde? No caminho. E o que Saulo estava indo fazer? Perseguir os cristãos. E nesse momento, onde Deus tem um encontro com ele no caminho, tudo ali muda, tudo ali é transformado. Outro aqui, Abraão, ele recebeu uma direção de Deus. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão continuou caminhando, saiu do meio da parentela. Ele recebeu uma mensagem incompleta de Deus: sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem mostrou ainda o caminho. Mesmo assim, Abraão foi. Isso nos revela algo importante. Às vezes Deus revela a direção no caminho. Ele não te dá o caminho antes, Ele fala: só vai. Quando você sair, quando você tomar atitude, no caminho eu falo para onde você tem que ir. O povo de Israel, ele conheceu o poder de Deus quando eles foram libertos do Egito. No caminho, 40 anos no deserto, não lhes faltou alimento, não lhes faltou a coluna de fogo para lhes aquecer, não faltou a sombra da nuvem, não faltou carne. A palavra diz que os sapatos não terminavam, as roupas não rasgavam. Deus era com eles presenciaram milagres no meio do deserto. Mas para presenciar o milagre, eles tiveram que estar aonde? No caminho. Jonas, né, que nós citamos aqui, ouviu a voz de Deus na origem, mudou o caminho, foi para outro destino, mas Deus foi buscar ele lá no outro destino, mudou novamente o caminho dele e colocou ele no caminho certo. Pode ser que você está correndo de Deus, mas Deus vai te buscar. Então Deus, queridos, Ele é especialista em falar com a gente no meio do caminho. Às vezes o caminho desgasta tanto que você quer correr para longe de Deus, você quer correr para Emaús. Sabe, Marta e Maria, olha que interessante, elas esperavam que Jesus chegasse para curar o seu irmão, e aconteceu vários fatos que Jesus demorou para chegar, e quando Jesus chega, uma delas chega em tom assim, e fala: Jesus, se você tivesse chegado a tempo, meu irmão estava curado, agora ele está lá morto. Mas elas não sabiam com quem elas estavam lidando. Quando não há mais esperança para o homem, há esperança para Deus. Elas poderiam ver uma simples cura de Jesus, mas elas presenciaram uma ressurreição diante dos seus próprios olhos. Pastor, a minha vida está desse jeito, a minha vida, Jesus está demorando, parece que a minha vida acabou. Deus pode ressuscitar a sua vida. Deus pode ressuscitar o seu casamento, Deus pode ressuscitar o seu ministério, Deus pode ressuscitar o seu trabalho. Então queridos, de teimar com Deus e de querer fugir do caminho dele, de querer voltar para Emaús. No meio do caminho é mais perigoso. Olha que a palavra diz, 24, 28. E chegaram à aldeia para onde ia, e Jesus fez com que ia para mais longe. Por que isso, queridos? Por que eles foram para Emaús e chegaram na aldeia? Que eles pensaram assim: vamos seguir Jesus, se não der certo, a gente volta, né? Como se fosse um plano B. Vamos tentar seguir Jesus, se não der certo, a gente volta. Vai dizer que não passou isso na sua cabeça nenhuma vez? Eu vou para a igreja, não der certo, eu saio fora, eu vou para lá, eu vou para cá.
Por quê? Porque no meio do caminho é perigoso. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus te coloca no meio do caminho, a maior prova, ela vai vir no meio do caminho. Como assim, pastor? No meio do caminho? Que papo é esse? Vou explicar para vocês. É como se Jesus falasse assim para você: olha, nada, né, bem aqui 2 metros de profundidade, nada daqui lá naquela porta. Aí chega lá no meio, você nadou até a metade, você cansou. Aí você fala, você olha para cá, para voltar o mesmo tanto, para ir para lá o mesmo tanto. Você está bem no meio do caminho. Se você for para lá, dá ruim, se vir para cá, dá ruim. O que você pode fazer? Pedir ajuda. E para quem que você vai pedir ajuda? Para Deus. Então não adianta você querer, né, teimar com Deus ali. Ali às vezes o cansaço bate. Nesse exemplo que eu dei aqui da natação. Às vezes ali o medo grita, a dúvida aperta. Mas você tem que contar com Jesus. Você tem que crer que Jesus está com você. Olha só, lá em João 21 diz que Pedro, após negar Jesus, né? Pedro negou Jesus, mas Jesus mesmo assim foi atrás dele. Pedro negou Jesus e depois ele falou assim: eu vou voltar a pescar. Vou abandonar essa vida, vou voltar a pescar. Quando era pescador não tinha essas dor de cabeça, culto de não sei o que, resgatão, não tinha culto de agradecimento, de gratidão. Eu ficava vendo Netflix, era bem mais tranquilo. Pedro falou desse jeito. Aí Pedro falou assim: eu neguei Jesus mesmo, já está tudo ruim, vou voltar. Só que Jesus não descartou Pedro não, Jesus foi atrás de Pedro. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí quando Pedro caiu em si, ele falou: sim, Senhor, eu te amo, Senhor. E dali para frente Pedro já não foi mais o mesmo. Por que você está falando isso, pastor? Talvez você não se ache perfeito, talvez você não se ache digno. Nem mesmo os discípulos mais próximos de Deus foram dignos, queridos. O único que é digno é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é digno, e esse que nos torna digno. Então Deus não procura os perfeitos, Ele procura os comprometidos. Sabe, eu vou tentar acelerar aqui, queridos, senão não dá tempo, né? Então vamos lá. O mundo reconhece Jesus quando vê as atitudes. Lá no versículo 25, nós não vamos ler. E aí eles contaram o que aconteceram no caminho, como foi conhecido no partir do pão. Aqui eles já voltaram lá para os 11 e estão contando tudo aquilo que aconteceu para eles. Eles conheceram Jesus no partir do pão. Eles não conheceram Jesus no caminho, nem na conversa, nem no ensino, desde Moisés até os profetas. Mas eles reconheceram Jesus no momento de prática. Quando Jesus pegou o pão, deu graças e partiu, eles reconheceram Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? É o gesto que vai fazer nós sermos conhecidos de Cristo. Porque Cristo não é apenas ouvido, não é apenas fala, não é apenas palavras. Cristo é ação, Cristo é percebido, Cristo está num abraço, Cristo está numa palavra, Cristo está num presente que você dá. Esse é Cristo. Sabe, um exemplo aqui para você da Bíblia, que talvez você nem lembre, mas está lá em Atos capítulo 9, uma mulher chamada Dorcas. Era uma mulher muito misericordiosa, uma mulher que ajudava os pobres. Ela fazia roupas para aqueles que não tinham condições. E certa feita Dorcas fica muito doente, e Pedro, já transformado pelo poder do Espírito Santo, Pedro já perdoado por Jesus, ele chega lá. Essa mulher havia morrido devido a essa doença, e quando ele chega na casa, as pessoas apresentando as roupas: olha a roupa que Dorcas fazia, como é que Deus permitiu, por que que ela morreu? E Pedro chega lá no quarto e ora por aquela mulher, e aquela mulher ela ressuscita. Por quê, queridos? As pessoas puderam ver o poder de Deus na vida de Pedro, e as pessoas têm que ver o poder de Deus através da nossa vida também. Não é só palavras. Eu já vi alguém falar assim que as palavras convencem, mas as atitudes arrastam, o exemplo arrasta. Nós temos que ser exemplos, nós temos que ser mais parecidos com Cristo. Outro aqui: não volte para onde Deus te tirou. 24:33, e levantando-se na mesma hora foram para Jerusalém. Olha só,
E levantando na mesma hora, quando Jesus partiu o pão, eles conheceram Jesus na mesma hora. Vamos para Jerusalém, é o mestre, vamos para lá. E acharam congregados 11 e os que com eles estavam. Eles estavam voltando para a estaca zero, mas quando tiveram um encontro com Jesus, no caminho, Jesus se revela para eles, e imediatamente eles mudam de direção. Quando a gente fala assim, você tem que se converter, a pessoa pensa um monte de coisa, mas se converter é mudar de direção. Eles estavam indo para a direção errada. Jesus veio, falou a palavra, mostrou ato para eles, se revelou a eles, e eles se converteram para o caminho correto, voltaram para Jerusalém, voltaram para o lugar da esperança. Pode ser que hoje você está desesperançoso, pode ser que hoje você falou para Jesus, Jesus acabou, é a última chance, e Jesus está te ordenando, volte para Jerusalém, não vai mais para Emaús. E eles voltaram. Não tem como você ter um encontro com Cristo e ficar inerte, e ficar parado e não saber o que fazer. Nós vivemos num mundo de desespero, num mundo onde as pessoas não têm mais esperança. Mas nós somos filhos de Cristo, filhos de Deus, e nós temos a mensagem da esperança, e nós temos que levar a mensagem da esperança a essas pessoas, porque Cristo está vivo, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo reina, e porque Cristo voltará sobre as nossas vidas. Deus ainda há de reacender esse fogo que está acabando. Olha só o exemplo de Elias, lá em 1 Reis 19, Elias, queridos, ele tem lá, né, um colapso emocional. Ele foi lá ameaçado pela Jezabel, ele vai e se esconde na caverna. E Deus vai lá falar com ele. E Deus mostra para ele que ele não está no show, que ele não está na rocha fendida, que ele não está no terremoto, que ele não está no furacão, mas na brisa suave Deus entra e Deus fala com Elias. Ele chega para Elias e fala assim: Elias, volta para lá, porque você ainda não terminou aquilo que é para você terminar. Em essência ele falou assim: Elias, volte para o caminho. Elias, volte para Jerusalém. Elias, você está querendo ir para Emaús? Elias, volte para Jerusalém. Elias, o lugar da esperança é Jerusalém. E hoje Deus está falando para você: não acabou, não terminou. Largue Emaús, volte para Jerusalém. E aqui caminhando para o final, queridos, o problema, queridos, não foi a morte de Jesus. O problema, queridos, é quando a decepção que nós temos impede de reconhecer que Jesus é todo poderoso. Eles disseram: nós esperávamos, nós lemos aqui, nós esperávamos que Ele remisse Israel. Mas essa frase é perigosa. Nós não esperávamos, nós esperamos, porque Ele é fiel e justo. A expectativa frustrada virou incredulidade, mas nós não podemos deixar isso acontecer no nosso coração. Enquanto eles estavam indo embora, Jesus estava se aproximando. Enquanto eles desistiram, Jesus não desistiu dele. E Jesus chega para ele explicando as Escrituras, como nós estamos fazendo aqui agora. Enquanto eles estavam confusos, eles estavam com o coração incendiado, porque tem uma parte que um fala para o outro assim: por acaso enquanto ele falava os nossos corações não pareciam aquecidos? Porque a palavra de Deus, ela não retorna vazia. A palavra de Deus, ela produz o efeito para o qual ela foi enviada. Você está no meio do caminho, entre na promessa de Deus e tenha o cumprimento sobre a sua vida. Entre em oração e tenha resposta. Entregue sua dor para Deus e receba o milagre de Deus. Você está no lugar exato, aonde que há fala de Deus. Se não há, queridos, busque mais a Deus, busque intimidade com Deus. Sabe, nós vamos organizar aqui, nós vamos louvar, mas eu queria que você ficasse de pé, porque ao mesmo tempo eu vou orar por vocês e nós já vamos encerrar logo em seguida. E eu vou fazer uma oração aqui, queridos, mas só para você que sentiu que precisa voltar para Jerusalém. Só para você que sentiu que você estava na direção errada e hoje Deus queimou essa mensagem no seu coração. Se você sente que a sua fé esfriou, coloca a mão no seu coração agora, feche os olhos, eu não quero que ninguém veja ninguém.
Feche os seus olhos. Se você está caminhando sem perceber a presença de Deus, se você quase desistiu de Deus, se hoje você veio pedindo para Deus te dar um sinal, Deus está te dando esse sinal essa noite. Essa palavra foi para você. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você tenha um coração endurecido. Ele não quer que você volte para Emaús espiritualmente. Deus quer que você vá em frente. Isso aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando de reencontro, eu estou falando de olhos espirituais abertos essa noite. É sobre o coração queimando outra vez a ouvir a voz de Deus. E eu quero orar por você enquanto nós louvamos. Senhor Jesus, tem meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, Senhor. Todos nós estamos no meio do caminho, Senhor. Nós não voltamos ainda, mas nós também não chegamos, Pai. Corações feridos, sonhos frustrados, Senhor, fé abalada. Mas é Tu, Senhor, que nos aproxima, meu Deus. Eu peço agora, Senhor, caminha no meio dessas cadeiras, Senhor, vai tocando a vida de cada um deles, Senhor, agora, em nome de Jesus, Pai. Vamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra, no lugar de honra. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Esta foi a palavra que Deus enviou essa noite. Espero que Deus tenha falado aos seus corações. Vamos encerrar, vamos agradecer a Deus. Derrama no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos por este culto, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo louvor, Senhor, por este momento maravilhoso na presença dos meus irmãos. Peço, Pai, que o Senhor derrame a Sua bênção sobre a vida de cada um deles, Pai. Leve-nos de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua proteção, Senhor. Que possamos ter um final de semana abençoado na Tua presença, Senhor, e que possamos verdadeiramente, Senhor, sentir os nossos corações queimarem, como diz na Tua palavra, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Ergue a mão bem alto, recebe a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus.